Olá, servidores! Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso Fora da Bolha uma edição especial com o meu presidente nacional, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, fazendo uma visita aqui no nosso estado, participando de um congresso hoje da FESP-MENT, uma federação de servidores municipais filiadas à nossa central sindical. Veio aqui dar uma palestra e nos deu o ar da graça hoje, participando aqui de uma edição especial do nosso Fora da Bolha. Presidente Neto é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, representa mais de 100 mil trabalhadores no Estado de São Paulo, fundador da FENAT, Federação Nacional da Tecnologia da Informação, e fundador da nossa queridíssima, nossa Escola de Formação Sindical, Central dos Sindicatos Brasileiros, que iniciamos, né, presidente, com 36 sindicatos. Hoje já somos mais de 1.000 sindicatos filiados, 41 federações filiadas e 2 confederações. Esse é um pequeno resumo da sua longa história, presidente, e muito obrigado pela sua presença e por aceitar o nosso convite para falar com os servidores de Mato Grosso. É isso, Wagner. Eu aqui agradeço a honra. Você esteve na fundação dessa entidade, né? Essa história de escola, você fez parte de toda a criação, de toda a vontade. Agradecer mais uma vez o prestígio de participar aqui desse Fora da Bolha. Fora da Bolha. Vai ser um Fora da Bolha, Fora da Bolha. Porque, né? Fora da Bolha com São Paulo, com paulista aqui. Esse é o... Quase que eu digo, fora da bolha com São Paulino, não, palmeirense, viu, gente? Você até fez questão das organizações, deixar na mesa para me deixar coração. Estamos namorando aqui essa federação para trazê-la para a CSB também, quem sabe em breve. É muito importante. Quanto mais estivermos juntos, organizados, é muito importante. O Brasil é uma honra estar aqui, dentro de um sindicato muito combativo, produzindo muito bem por você e toda a sua diretoria, né? E parabenizar principalmente por essa iniciativa de você montar um podcast. O principal motivo hoje em dia é você aproximar a categoria, conversar com a categoria, aí ou é WhatsApp ou é você criar canais de comunicação, né? Comunicação, e esse é um deles. Você faz um podcast, faz uma coisa ligeira, rápida, leve, às vezes profunda e densa, e distribui para eles verem, porque às vezes você faz ao vivo e depois reproduz novamente, é muito importante. Nós precisamos criar, o sindicalismo foi o que eu falei hoje pela manhã no congresso da FESP-MENT, um nome compridaço, né? Na FESP-MENT, eu falei exatamente isso, a gente precisa revolucionar, precisamos nos reorganizar, reestruturar, renascer, porque Darwin já dizia, não vai ser o mais forte nem o mais inteligente que vai sobreviver, vai ser aquele que se adaptar. Então nós temos que se adaptar aos novos tempos. E a comunicação é fundamental, né? Nesse momento, você vê, o avanço da direita no Brasil se deu através da utilização de ferramentas, em que pese ter utilizado mentiras, e a gente tem uma coisa pela ética, talvez até pelo nosso senso crítico, nós não nos permitimos mentir. Então pode ser que isso, porque a mentira ela corre mais fácil. O ódio, né, ganha mais like, né? E a gente é sempre positivo, progressista. E também somos de notícias boas. E notícias boas parece que não geram hipótese. Passa despercebido pelo trabalhador. Do jeito que eles trabalham. Então, mas nós precisamos ocupar esse espaço. E você está de parabéns, toda a sua equipe aí, de construir essas ferramentas de comunicação, porque você não só comunica com a sua base, mas também esparrama isso, porque a internet ela atinge o mundo. Uma vez que você jogou para a rede... A ideia do nome, inclusive, presidente, Fora da Bolha, é para a gente começar a trazer empresários, líderes de segmentos comerciais, líderes de segmentos empresariais, políticos, né, pessoas que não são necessariamente do serviço público. Às vezes a gente quer servidor público, fala muito para dentro da própria bolha, então a gente quer expandir isso até para mostrar que o servidor público é um público consumidor muito importante para o comércio local, para todos os setores econômicos. Então essa é a nossa ideia, e é um programa, é uma ideia também leve, como o senhor disse, e é um bate-papo. Então não nos atenhamos a certos formalismos aqui, porque é um programa diferente. Então vamos em frente. Mas, presidente, eu queria iniciar aqui. Eu vi ontem, acompanho sempre a comunicação da CSB, que também é um exemplo para a gente de excelente comunicação.
Até mandar um abraço lá para o Alessandro, lá em São Paulo também, para o Vitor, que está aqui nos acompanhando, que conduzem muito bem isso. E eu vi uma foto do senhor ontem, emblemática, né, sentado ali, próximo do presidente Lula, enquanto ele assinava a tributação ali, a isenção do imposto de renda de até R$5.000, e aí, para aquela outra faixa de R$7.000 também, deu uma melhorada, o senhor deve falar disso. E aí, como que foi lá, como que estava o clima lá entre os trabalhadores? Essa é uma promessa de muitos governos e só o governo Lula conseguiu cumpri-la. E como que estava lá o presidente, a classe trabalhadora? Olha, estávamos felizes, mas você sabe, dirigente sindical sempre quer mais. Eu tenho que olhar para você e dizer, a tabela de imposto estava defasada de 140%. Então, se nós atualizássemos nos 140%, isentaríamos até 9.550. Porque os governos anteriores não corrigiram a tabela de imposto. Você vai lembrar só do governo do presidente Lula, lá no governo Lula 1 e do Lula 2, que ele corrigiu a tabela de imposto que vinha 8 anos sem correção, desde o tempo do Fernando Henrique. Não lembrava. E aí ele pegava e corrigia pela meta da inflação, era 4,5. Pode pesquisar na internet, está fácil de achar. Foi o único governo que fez. Aí quando veio, até Dilma corrigiu também, quando veio o governo de Temer e Bolsonaro não corrigiram a tabela de imposto. A defasagem está em 140%. Primeiro que tudo, o governo Lula, e é bom de clarear isso para a classe trabalhadora, funcionário, todo mundo, ele isentou até 2 salários mínimos. E se comprometeu com o movimento sindical de isentar até 5. Porque a briga no Congresso é muito complexa. Hoje nós temos um problema no Congresso, nós temos 90 deputados que podem votar conosco. Correlação de forças péssima. É péssima. E quando temos assim, uma grande vitória, 130 votantes conosco. Então, veja bem. Aí ele pega e fala, vou discutir os 5.000. O que faz a elite brasileira? Ela começa a discutir o seguinte, a grande arrecadação é em função do imposto de renda. Então você imagina, quem ganhava 3 pau e meio está pagando 27 mil. Quantos mil brasileiros beneficiados com essa medida? Quantos milhões de brasileiros? Olha, nós chamamos de economicamente ativos, né, ou seletistas, ou estatutários, como a gente queira, são 12 milhões de funcionários públicos, mais 24 milhões de carteira assinada, não é isso? 39 milhões de carteira assinada. Você vê, 39 mais 12 milhões, você tem 50 milhões de pessoas. Fazendo uma média aí, a média salarial no Brasil é de 3.700, você vê como é que é. Quem ganhava 3.500 pagava 27,5 depois. Então, excelente medida que já está muito bem na economia. Quando você está com um salário mínimo de 1.500 pouco, você multiplica por 2, que era o que estava isento a partir desse primeiro momento do Lula. Aí o que faz a elite? Olha, você vai isentar esse imposto, e isso aqui dá um buraco de tanto. Um buraco enorme, porque você pega 50 milhões de pessoas e você isenta de imposto de renda. Como é que você repõe isso? E começou a discussão porque não tinha como. E aí o projeto do governo veio e disse o seguinte, vamos tributar os mais ricos, vamos tributar as betas, vamos gerar receita para fazer aquilo que o ministro Haddad está tentando convencer, tributar os bancos, tributar banco, tributar grande fortuna, todas essas coisas que a gente sempre defendeu. Mas o Haddad dizia, vamos fazer uma isenção em que ela fosse neutra, ou seja, na medida em que eu isento aqui, eu tributo um pouco mais aqui, para que eu arrecade o que eu perdi. Porque eles dizem, olha, você sabe, tem o arcabouço fiscal, que é um crime contra o desenvolvimento brasileiro, você tem também a lei de responsabilidade fiscal. Não adianta eu querer criar um benefício para os trabalhadores, né? E ao mesmo tempo que eu faço esse benefício, mas eu não tenho a fonte de receita para cobrir esse benefício. Só lembrando, o senhor falou de arcabouço fiscal, que é a PEC do teto de gasto, que lá atrás nós lutamos contra ela, lá do governo Temer. Aí, eu falando em Sorriso, eu tive Sorriso 2, 3 semanas atrás, eu fui falar para funcionários públicos, para servidores públicos municipais. E nossa, eu comecei a dizer o seguinte, estava a briga ainda de discussão do salário mínimo. Eu disse, você pega os bancos, aí vocês têm feito um enfrentamento grande aqui, das fraudes bancárias, todas essas coisas que vocês sabem muito bem o que eles estão fazendo. 700 a 800 bilhões de reais.
alguns chegam a dizer que é um pouco mais. Hoje está em torno de 42% do orçamento. Isso só o banco. Dívida pública. Aí você pega subsídio para as empresas. 500. Não, 850 bilhões. Aqui em Mato Grosso, 15 bilhões de uma receita de 40. Você tem uma ideia. 850 bilhões. Então, 8 e 8, 16, 1.600. Não é isso? Aí, eu estou falando aqui no estado do agro. 1 tri 600, né? Não, 800 bi mais 800 bi dá 1,6 e 600, é 1,6 trilhões. Trilhões. Eu estou falando de 1,6 tri, sem falar o principal do estado do agro. Preste atenção, Wagner. Ninguém lembra disso, porque aqui eu estava vendo agora no táxi, quando eu comecei a falar que o presidente Lula assinou a lei do imposto de renda, falou, que Lula vai beber, ele vai... Falei, opa, peraí. Você vendo que o plano safra de 2025 foi de 570 bi. Maior da história. Maior da história. Somando tudo aqui, deu 2,1 trilhões de reais na mão dessa elite. E aí eles dizem, olha, seria bom, ao você isentar o imposto de renda aqui, você mexer no Bolsa Família, que são 126 bilhões, tá bom? Olha só a brincadeira. Nós estamos trabalhando com elite escravocrata, ímpar, difícil. Ele que não abre mão de nenhum privilégio. Nenhum privilégio, nada. Exatamente. Essa brincadeira. Tanto que, por que os juros básicos estão em 15% e a gente não consegue fazer ele derrubar? Não tem razão desse juros ser desse tamanho. Você imagine como o Brasil estaria rentista. Como o Brasil estaria voando se esse juro estivesse na casa de, vamos dizer assim, não quero exagerar, vamos dar para eles 5% real. 5% real mais 4% de inflação, o juro teria que ser 9%. Já estava bom demais, né? Eles estão com 15%, então se tem 4%, com 15% está vendo 11% real. Se o cara tem 100 milhões, para que ele vai investir em alguma coisa se ele pode ter uma renda passiva de 15% ao ano de 100 milhões? Não tem sentido, né? Não tem. Você pega, qual é o juro americano? 2,3%, 2,5%. Qual é o juro japonês? 1,0%. A gente gosta de comparar com os países desenvolvidos, mas nesse aspecto o brasileiro parece que esquece. A elite não quer saber disso, ela não abre mão nem um pouquinho. E você viu quando você faz aqui todo esse trabalho contra essa fraude, que eles se protegem. Primeiro vem a FEBRABAN, depois vem a Confederação dos Bancos, que vão nos níveis, seja estadual, seja no nível federal, no Supremo Tribunal, para defender os interesses imensos que sejam fraudes. Exatamente. Ou seja, é uma luta muito grande. Então nós sabemos que é uma grande vitória. A política do salário mínimo, a recuperação do salário mínimo é uma grande vitória. E a vitória do movimento sindical. Você esteve comigo em muitos lugares. A CSB tem essa virtude, os seus dirigentes acompanham essas discussões. Então foi um aumento do salário mínimo, agora a isenção do imposto de renda. E quando eu propus ao presidente, nós estávamos numa reunião dentro do Palácio da Alvorada. Os presidentes centrais, o presidente da República, o ministro da Fazenda, o ministro do Trabalho. E eu disse ao presidente Lula, por que não vai isentar o PLR? Eu vou assim. PLR, o que é o PLR? Participação nos lucros ou resultados. As empresas não pagam imposto de renda sobre o lucro. Lucros de dividendos. Não sem tributação. Nós ouvimos isso há muitos anos. Há quantos anos? 17? Muitas palestras do Ciro para a CSB falando disso, que é o único país do mundo que nós a Estônia, que não tributa lucro de dividendos. Então, veja, mas aí eu vou lá e conquisto numa empresa um PLR, participação dos lucros para os trabalhadores. O patrão não paga sobre o lucro, mas o trabalhador, nós pagamos. Aí o ministro Haddad ficou assim, o Lula até naquele ano, no primeiro mês, falou sobre isso, falou de novo ontem, mas veja você, olha que coisa louca. Além de tudo, esse PLR, a gente paga, parece que eles vão tributar na próxima, vão tributar o lucro, não vai tributar dividendo. Você viu que força que tem? O dividendo está aqui, né? O dividendo é do rentista, não é rentista, é o que só põe o capital. Ou seja, então estamos discutindo o PLR também. E ele falou, como assim? Eu falei, presidente, precisa fazer isso. Então, aquela ano a gente assinou o projeto do aumento do salário mínimo, aumento real, inflação mais aumento real todos os anos. Que já tinha praticamente 4 mandatos inteiros do Bolsonaro e do Temer sem nenhum reajuste, né? Exato.
sem nenhum medo. Voltamos a ter. Isso é importante porque alavanca toda a economia. Joga o salário mínimo para cima, joga os pisos das categorias para cima e todo mundo. E arrecada mais, porque a nossa tributação é em cima do consumo, então. E esse dinheiro, ele vem para ir na farmácia, no armazém, no lazer, não é isso? Na alimentação. É isso que eu estou falando. O círculo interno. Então, cada real gera 2 ou 3 de retorno. Ou seja, conseguimos essas duas grandes. Esta do imposto de renda, e nós tivemos uma manifestação, em função, inclusive, da PEC da blindagem. O Brasil fez uma manifestação contrária à PEC da blindagem, botando milhares e milhares nas ruas, fazendo uma manifestação, o Congresso ficou assustado. Então, quando foi a votação, pasmem, unânime na Câmara, unânime no Senado. Olha que coisa. É uma discussão que a gente precisa prestar atenção. A correlação de forças está na rua, na verdade, né? Se a gente não tem dentro do Congresso, mas ela pode ser estimulada pelas ruas, pelas redes sociais, né? Já dizia Ulisses Guimarães, político é que nem ponta esquerda. Se o lateral não bafejar no cangote, ele faz o que quer. Não, ele faz o que quer. Agora, se você pressioná-lo, ele sentir, seja por outdoors da cidade que ele mora, recepção no aeroporto do estado que ele chega, no aeroporto de Brasília, mobilizações constantes dentro do Congresso Nacional, como nós sempre fizemos. Sim. E você sabe, na Assembleia Legislativa a mesma coisa, todas essas coisas, não tem jeito. Então, essa isenção é uma coisa que vai atingir em torno de 94, 93% dos assalariados do Brasil. E, para quem ganha 5 mil, era um crime pagar 27,5. Ele vai ter uma arrecadação extra por mês de 312,89 por mês. Você multiplica isso por 12, dá quase um 14º salário. Que ótimo. Que vai para onde? Daquilo que você acabou de falar. Vai girar a economia. Então, a grande festa não é hoje. Eu acho que o governo, inclusive, nós temos que sancionar, porque acabou de aprovar, tem data de sanção. Mas a grande festa vai ser 30 de janeiro. Porque quando ele não for tributário, porque começa o primeiro mês, é o dia do olerite, ou do demonstrativo de pagamento, né? Ele vai olhar e vai ver que ele pagava R$300 a mais e ganha R$300, aumenta a sua. Isso é um aumento real de R$300. Então, veja, 8%, se 10% de 5 mil é 500, 300 dá 7, 8%. De aumento real do salário a partir de janeiro. Todos os trabalhadores, sejam eles públicos ou privados. E além das faixas acima de 5, que você vai até 7.350, que há um alívio para depois jogar para faixas maiores. Ou seja, é uma grande vitória. E essa vitória não é do governo, é da classe trabalhadora, do movimento sindical que pressiona e isso. Sempre defendeu. Nossa, nós viajamos, fizemos, você vai lembrar, nós fizemos passeatas, caminhadas, sabe, para dizer que queremos correção da tabela de imposto de renda e queremos reajuste real do salário. E tem outra luta que ela é antiga e que a gente quase venceu. Eu me lembro de uma fala do senhor que quando a gente quer tudo, a gente não consegue nada. Essa é mais uma lição que a gente aprendeu ao longo desse tempo, que são duas lutas que vão entrar agora na agenda da classe trabalhadora. Essa que o senhor falou, que essa sugestão do governo Lula, do PLE, e o fim da escala 6x1. A gente esteve muito próximo lá atrás de aprovar isso. Na verdade, foi aprovado. Conta um pouco da história do fim da escala de 6x1. Do tudo ou nada. Olha, o presidente da Câmara era o Michel Temer. E nós conseguimos negociar com o Michel Temer a redução da jornada de 44 para 40 horas. No primeiro ano ganhei para 42, segundo ano para 41, terceiro ano para 40. Em 3 anos nós teríamos 40 horas. A moçada aqui é do tudo ou nada. Não aceitamos, não aceitamos. Tudo ou é nada. Tivemos nada. E hoje volta a agenda da classe trabalhadora. É uma luta eterna nossa, porque é bom você que está nos assistindo pensar, esse raciocínio é importante.
nós tínhamos 48 horas. De 1943, quando é da edição da CLT, ou um pouco antes, as primeiras regulações do trabalho, mas na CLT 43, até 1988, foi o primeiro período de redução para 44 horas semanais. Veja você, 1943 para 1988. 45 anos. 45 anos. De 1988 agora 2025, nós não conseguimos ainda alterar a jornada de 40. Mais 40 e tantos anos aí. Wagner, e é bom que você que está no seu prestar atenção que eu quero dizer. E é uma escala escravagista. Não é só isso. De 88 para cá, a tecnologia, o aumento de produtividade face à tecnologia exponenciou. E quem lucrou com isso foi o patrão. Vamos pegar o exemplo de bancos. Tá? Bancos automatizou tudo. Então, acabou. Banco, você não vai mais ao banco. Quanto tempo faz que você não vai ao banco? Você faz tudo pelo seu próprio celular e ainda paga taxa de serviço. Olha que coisa louca. Aí você vai nas indústrias. Precisava de não sei quantos mil operários para fazer um carro. Hoje em dia você tem equipamentos de solda, equipamentos de pinturas, são robôs, sabe, a aplicação da robótica, todas as coisas. E agora a inteligência artificial, você teve uma exponenciação da produtividade. E nós não reduzimos a jornada mais. Ou seja, virou mais-valia. Então, quando apareceu o VAT, Vida Além do Trabalho, para explicar o fim da escala 6x1, porque você sabe que o Trump lançou uma escala nova nos Estados Unidos, 996. 9 horas por dia, das 9 às 21, não é 9 horas por dia, das 9 às 21, 6 dias por semana. Por exemplo, ele disse, copiei da China. Se algum dia a China usou isso, eu não sei. Então, é das 9 da manhã às 21, 6 vezes por semana. O Vale do Silício está adotando isso. Então, pode pesquisar. Entre daí, pesquisa escala 6x6. Foi aí que o Milen da Argentina tira a ideia daquela nova jornada maluca dele lá? É o 996. E o VAT explica o 6x1 e a população entende a nossa luta de redução para 40 horas semanais. Que quando a gente falava em jornada de 40 horas, a população, tudo bem, mas não conseguia entender. Quando o VAT vem e coloca fim da escala 6x1, ele quer dizer o seguinte: você trabalha de segunda a sábado, você só tem um domingo para sua família. Você está exausto, exaurido, tem muita coisa para fazer. A mulher, principalmente, que tem jornada dupla, tripla, ela no sábado e domingo, ela chega no final da tarde do sábado, ela vai para casa. No domingo, ela tem que preparar todas as coisas, lavar a roupa da semana. Está todo mundo exausto. Então, o povo compreendeu. E isto conseguiu fazer com que a população entendesse a nossa luta das 40 horas. Eu sou do serviço público e no dia 27 a gente fez uma manifestação na Praça Ipiranga, próximo ali do Dia do Servidor, que é dia 28 de outubro, e na minha fala eu falo isso. Nós abolimos no serviço público há muitos anos a escala 6x1. E nesse momento, enquanto servidores públicos, nós temos que ter total solidariedade e total participação nessa luta pelo fim da escala 6x1. A gente não pode tratar o movimento sindical de forma egoísta. Os nossos irmãos trabalhadores da iniciativa privada precisam ter o que nós, do serviço público, já temos há muitos anos. O servidor público não sabe o que é trabalhar numa escala 6x1. Então, é um papel que a gente tem adotado, presidente, e eu quero que a CSB, aqui no Estado também, a gente avance isso, traga, porque a gente tem muito servidor público, a gente traga esse debate para dentro do serviço público, como forma de solidariedade a toda a classe trabalhadora, e a gente começar a pensar em alguns atos, inclusive no centro de Cuiabá, mais ou menos no modelo que é o Rick Azevedo, né? Rick, o nome do que acabou virando deputado estadual, vereador ou deputado estadual, vereador, deve ser, e que encampa esse movimento do VAT, que é vida além do trabalho. Mas, do mesmo maneira que você fala da necessidade da solidariedade do setor público a essa causa, nós estamos fazendo com que os trabalhadores da iniciativa privada possam também ser solidários ao funcionalismo público contra a PEC 38. Como fomos na PEC 32,
outra reforma administrativa no sentido de garantir a questão do serviço público, que é um concurso público, estabilidade. Vou dar um exemplo, a importância da estabilidade do serviço público. Se não fosse a estabilidade que eu tenho como servidor de carreira e principalmente a estabilidade que me garante o mandato sindical, a gente hoje não teria condições mínimas de fazer um enfrentamento contra essas mega fraudes nos consignados. A gente já teria sido demitido. Tanto como exemplo, a secretária adjunta do PROCON, que foi quem fez os principais relatórios que identifica pormenorizadamente as fraudes nos consignados, perdeu o cargo. Não como servidora de carreira, porque ela continua conciliadora do PROCON, mas perdeu o cargo de secretária adjunta por fazer o trabalho que ela deveria fazer. Imagina se ela não tivesse a estabilidade. Ela perderia não só o cargo comissionado, mas perderia o seu emprego também por enfrentar um sistema tão poderoso, que é o sistema financeiro. E aqui eu ouso dizer que é um sistema financeiro paralelo, presidente. E a CSB está muito imbuída contra a reforma administrativa. Nós temos um grupo nacional, a gente discute ali dentro, inclusive... tem uma minuta da nossa proposta e agora a gente está acompanhando isso no Congresso. É a única central que emitiu uma nota técnica sobre a reforma. Exatamente. Perfeito. Ou seja, então o 6x1, que nós já vamos falar daqui a pouco da reforma, nós estamos discutindo em calor da população a necessidade de realmente reduzir a jornada. E a PEC, as pessoas começaram a se identificar, né, e ver que é possível ter uma vida plena trabalhando mais do que vivendo. Que já tem possibilidade de aprovar isso no Congresso ano que vem. O senhor acha que tem uma relação possível ali? Tem, porque... No ano eleitoral. É maravilhoso esse debate, né? Quem ficar contra... Envergonhamos os parlamentares. Porque o povo conseguiu entender. Então ele vai no bairro para falar com os trabalhadores. Estou aqui com o meu diretor tesoureiro, já prepara um financeiro para a gente fazer uma manifestação também favorável a isso. Ele vai numa comunidade, ele vai discutir, o cara já levanta o dedo aí, e eles falam assim, qual que é o seu posicionamento? E aí o cara tem que se posicionar. Então, assim como o salário mínimo ficou impossível esses caras votarem contra, vamos comprar a nossa bancada de deputados federais agora, vamos buscá-los, a hora de a gente encontrar, já vamos chegar gravando. Olha, a turma fazia lá no seu direito. E também aceitamos negociar o prazo, não tem esse negócio, não precisamos tudo ou nada. Porque a escala 6x1, eu posso dizer para você, em convenção coletiva, o Sindipedê de São Paulo, que eu presido, já fazemos 5x2. São 40 horas semanais. Desde 2011, a partir de uma greve que nós fizemos, conseguimos reduzir a jornada. Mas são raros os sindicatos que têm. Às vezes tem por uma empresa, mas em convenção coletiva, que abrange todos os trabalhadores do Estado, nós temos 5x2. Ou seja, tem empresas que até burlam isso. Nós agora vamos até levar para a convenção a expressão pura dentro da convenção, dizendo o seguinte: é proibido praticar a escala 6x1. Burlam assim, ele reduz a jornada para 7 horas e 16 durante a semana e estende para o sábado. Então fica 6x1. Uma jornada de 5x2. O capital é terrível. Cheio das suas artimanhas. Então precisamos saber como combater. Então, fazer essa discussão é muito importante. Então, para 2026, que vai ser um ano eleitoral, são duas grandes batalhas. Não serão simples. Eu acho que mais fácil do que o PLR, a isenção do PLR, é a escala 6x1. Porque o PLR, você precisa que a Fazenda diga quanto ele perde. Então, da onde vem a receita para cobrir o que ele perde. Assim como a gente acabou de explicar como é que ele fez o ajuste de tributação em algum lugar para poder dar a isenção até 5 mil. Por exemplo, mas a 6x1 tem muita chance. Mas tem uma outra luta nossa, muito grande. Eu diria que são duas grandes lutas. A primeira é a privatização. Nós ficamos com a honra de representar a CSB no STF, fazendo lá na audiência pública, nos colocando. E o ministro Gilmar Mendes pediu às centrais sindicais uma proposta para que ele possa analisar. Porque a privatização, o impacto é muito grande. Você sabe que 5 milhões de trabalhadores deixaram de ser CLT no último ano e se transformaram em MEI. Você tem Gari sendo contratado na prefeitura. Que era uma expectativa já que nós tínhamos com a reforma trabalhista. Né? A gente sabia que o futuro, que a história de vai gerar emprego, era uma conversa fiada,
que era uma precarização que aconteceria logo à frente. Concretizou-se. Mas Gari, uma empresa que a prefeitura terceirizou, ela contrata garis como MEI, é um crime, né? Então, a pejotização é uma grande discussão, nós temos que aprender. Ou seja, sem direito a 13º, sem direito às férias. É que as pessoas precisam entender isso, porque às vezes a gente fala, pejotizou, terceirizou ali, mas é isso, ele perde os direitos mais básicos. Se for PJ ou MEI, eles não têm nenhum direito. Se for uma mulher, perde licença maternidade. Por exemplo. Que absurdo. Não, e tem outras coisas que perdem, né? Porque agora isso tudo reflete no fundo de garantia, o que é, não o que o trabalhador recebe, é no papel do fundo de garantia para a sociedade, com financiamento de obras de infraestrutura, com financiamento de casa própria para o próprio trabalhador. Perde também o Previdência. Aí depois alegam déficit na Previdência e aumenta a alíquota. Não é só o tema ele vai também, com isto, jogar para a Previdência privada, que é o grande interesse do rentismo dos banqueiros. Olha que coisa louca. Então, nós vamos discutir isso com carinho. Então, e a outra preocupação nossa, e principalmente vocês, funcionários públicos, têm que ficar muito junto com a iniciativa privada, é a tal da terceirização. Essa lei da terceirização que o Temer fez, ele deixou terceirizar tudo. Aí o Supremo foi lá e consolidou tudo. Não sei o que, professor pode, não sei o que pode. Vou dar um dado. Pela primeira vez na história em Mato Grosso, nós temos mais servidores terceirizados do que servidores de carreira. Não, isso é um absurdo. Ele não faz concurso. Não faz concurso. Essa é a grande verdade. E com isso você vai fazer um esquema de mais despesa e menos qualidade. A gente tem entendido, presidente, até para trazer esse debate que a gente deve colocar dentro da CSB também, na verdade já existe dentro da CSB, mas eu tenho dito aqui que a gente não pode fazer um combate às terceirizações no setor público de forma isolada, que é o que tem acontecido com alguns sindicatos, têm tentado certas ações de forma isolada. Eu acho que a gente precisa de um grupo, um pensamento de médio e longo prazo, estratégico, buscando primeiro uma gama de informações, principalmente relacionadas à Previdência, porque toda a discussão da terceirização do setor público fala-se em economia. A economia ela é momentânea, mas a médio e longo prazo ela gera um prejuízo muito grande, principalmente para o setor previdenciário público. E a gente precisa fazer um trabalho de forma muito mais estratégica e pensada em médio e longo prazo. E a gente, às vezes, nessa ânsia de querer resolver, tem tentado trabalhar isso de forma isolada e a gente tem tido muitas decisões negativas na justiça, principalmente estadual. Então é uma defesa que eu faço para que a gente precisa fazer um trabalho mais, digamos, com muito mais consultoria, né, do que uma coisa afobada. Nós não podemos trabalhar sozinhos nunca. Ou nos unimos, nos solidarizamos nas diversas brigas que temos de enfrentamento ao patronato, porque o patrão é o mesmo, seja ele do Estado, seja ele da privada. Se confundem. É a mesma coisa. Não financiou. Então, veja, a terceirização na privada também tem muito problema. A reforma administrativa, ela praticamente acaba contratos de 10 anos. Né? Então, concurso para 10 anos. Então, é uma terceirização. Para não ter concurso. Né? Então, a verdade é isso. Começa a mexer, as pessoas não perceberam, só que o municipário. Aliás, o Aires estava fazendo uma palestra hoje também lá, e mostrando algumas coisas. Vai interferir na prefeitura. Quantas secretarias ela pode ter? Vai interferir na prefeitura no plano de carreira. É uma coisa maluca. Esses caras estão brincando. E nós não podemos permitir. A gente já derrotou a PEC 32, vamos ter que derrotar também. Eu tenho dito para os colegas que eu não tenho visto muita força e nem muita adesão na reforma administrativa dentro do Congresso. Quando começou, o servidor foi para a rua, já fez uma... Mas a gente não pode descuidar dessa pauta, embora ano que vem seja um ano eleitoral que eles não gostem muito de entrar nessas discussões que possam gerar uma mobilização maior. E a gente espera que isso daqui para o final do ano não avance muito, o ano que vem a gente enterrar de vez, não só barrar, mas enterrar, arquivar a PEC 38 e matar de vez a reforma administrativa. Presidente, a gente falou... Vamos ter claro, não se iluda. A PEC 32... Estou muito otimista? Não é questão de otimismo. A PEC 32 ficou na mesa
do Lira, ex-presidente da Câmara, como um facão na cabeça do presidente da República o tempo todo, dizendo: olha, se não fizer tal coisa, que não é o que o governo quer. O governo topa mexer, fazer uma reforma administrativa, que nós sabemos que tudo precisa mudar, mas não aqueles que querem. Com responsabilidade, preservando o serviço público e o interesse da população. Por exemplo, você viu agora mesmo, entraram 900 concursados do Ministério do Trabalho, repondo os auditores fiscais do trabalho. O Banco Central está precisando de milhares então, você está, porque são concursos, vai ter um novo concurso geral que é chamado Enem dos concursos, com todas unificando, ou seja, este governo tem compromisso, pois obviamente não vai conseguir repor tudo que ao longo de 20 anos se perdeu, mas está repondo. Eu tenho visto a ministra Stern, não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, o EC, né? Eu tenho visto a ministra de Gestão e Inovação falar mesmo, e ela não é favorável à proposta que está na mesa. Então, é uma aliança, nos dá um pouco de alívio perceber que tem um governo. Exatamente. Então, mas, presidente, a gente falou que ia ser um programa de 30 minutos, mas o senhor é uma enciclopédia, então a gente vai abusando um pouco mais. Mas eu querendo ir para o encerramento, para não tomar mais o tempo do senhor e nem da nossa equipe também, Tadinha já está aqui há bastante tempo, mas nós temos um assunto aqui, e eu tenho tido o apoio da nossa Central Nacional, tenho tido o apoio do nosso diretor nacional, que é o Flávio Werneck, da Federação Nacional da PF, desde o início que a gente vem discutindo essas mega fraudes nos consignados, até para que as pessoas entendam que nós temos uma força nacional, temos uma central nacional, muitas federações que estão de olho nesse debate que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso, que é relacionado às fraudes nos consignados. É quase um sistema bancário paralelo aqui das instituições que nós representamos. Por exemplo, 10 não tinham nem certidão do Banco Central para operar como instituição financeira. Nós representamos ao Banco Central. São fintechs, não são nem fintechs, não têm certidão para operar como instituição financeira, nem foram habilitadas a isso. Mas a gente eu mandei essa sugestão, foi inclusive a sugestão do Leandro, um diretor muito técnico que nós temos, de levar esse debate para um cenário nacional. Nós estivemos com o secretário nacional de Defesa do Consumidor junto ao Ministério da Justiça, ali vinculado ao ministro Lewandowski, inclusive com a presença do Aires, da Confederação Nacional dos Servidores Municipais, do Flávio, representando a Federação Nacional da Polícia Federal. Nós temos, inclusive, muitos sindicatos da Polícia Federal afiliados à CSB, né? E rodoviários federais. E o presidente da Federação de Minas ia estar presente também, acabou tendo um imprevisto ali, o nosso companheiro Eli. Fesmig. A gente tem tentado levar esse debate para outros estados, porque o que a gente identificou aqui de fraude poderá ter em outros estados também. E a gente fez uma sugestão, presidente, de criar um Fórum Nacional de Governança e Aperfeiçoamento do crédito consignado no setor público. E a CSB encabeçar esse trabalho, até pela vamos dizer, a boa iniciativa que nós tivemos aqui, a compreensão de como essas fraudes, o modo operante dessas fraudes, e a gente sugeriu que a gente fizesse algo nesse sentido para um evento ano que vem aqui no Mato Grosso, aqui no estado de Mato Grosso. E eu queria que o senhor, não sei que o senhor não vai dar uma resposta agora, mas que a gente pudesse começar a planejar e pensar um congresso em Mato Grosso, com outros estados também, inclusive trazendo outras centrais sindicais para esse debate, a criação de um fórum nacional para debater os consignados, que é uma das grandes problemas do hiperendividamento do servidor público, a questão dos consignados e a maneira com que essas fraudes se desenrolaram com a criação de novas modalidades de empréstimo consignado. Se tinha um crédito consignado tradicional, que era benéfico, com taxas de juros muito boas, e aqui as fraudes se deram, como eu estava explicando para o senhor, nas modalidades de cartão de crédito e cartão benefício. Utilizando-se dessas modalidades, que se elas fossem bem aplicadas seriam até vantajosas para o servidor, e na verdade gerando endividamento e fraudando essas modalidades, colocando juros absurdos. E a gente está com essa iniciativa de começar uma construção para o ano que vem. A gente sabe que ano que vem nós temos uma missão muito importante, que é a Conferência Nacional
do trabalhador, nós representamos a CSB aqui na conferência. Não é do trabalhador, é do trabalho. Do trabalho, né? Conferência Nacional de Trabalho, tem partido, tem o patronal aqui no meio. Inclusive aprovamos uma proposta, presidente, aqui na conferência regional, que não foi aprovada em nenhum estado. Foi uma proposta que a gente fez ali no nosso grupo de trabalho, que foi aprovada ali, inclusive com voto patronal, até me surpreendeu com os votos patronais ali, e a gente vai levá-la para a conferência nacional. E ela vai ser em março em São Paulo, né? Eu não sei. Eu acho que é em março a conferência nacional. É isso? É isso, né, Vitor? Tá ali, pode falar. Estadual, primeiro é estadual em São Paulo em março. A nacional ainda está fechando provavelmente abril ou talvez maio, né? Não, abril. Tem que ser abril. Tem que ser abril, né? Tem que ser abril. Nós temos a de São Paulo agora. Dependendo dessa proposta que você fez, pode levar para os nossos delegados. Eu vou levar lá. Tá, Passa para o PO isso. O PO, nosso coordenador, o Álvaro, nosso secretário-geral, estamos montando a delegação dos nossos delegados para São Paulo. E aí a gente precisa casar com essa agenda. Inclusive, na minha fala, vou me permitir fazer uma fala aqui para a gente caminhar para o encerramento, tem muita coisa, a gente vai lembrando de algumas coisas, que é uma fala sobre contribuição assistencial, contribuição sindical, financiamento sindical. Minha fala de abertura na Conferência do Trabalho, pedir desculpa, que não era uma fala provocativa para o setor patronal que estava ali também, dizendo que é muito importante a gente ter uma correlação de forças, inclusive de financiamento, porque com a reforma trabalhista nós perdemos praticamente, fomos a zero com as suas fontes de financiamento para as entidades de grau superior, confederações e centrais, mas o setor patronal continua tendo financiamento do Sistema S, que inclusive foi uma fala do Haddad essa semana, se não me engano, se é alguém do governo, não sei se foi o Haddad, falando disso, que enquanto o trabalhador perdeu completamente sua fonte de financiamento, as confederações nacionais têm, através de indiretamente do recurso do Sistema S, mantém suas fontes de financiamento. Vou me atualizar. Não é indiretamente. É diretamente. 7% de taxa de administração. De quantos bilhões? Bilhões. Eles arrecadam 1 bilhão. 2 bi. Então. 7% dá 2 bi. Não, de 2 bilhões que é a arrecadação, 7% disso. São 140 milhões. É muito dinheiro para o setor patronal, enquanto a gente hoje não tem nenhuma forma de financiamento. Eu fiz essa fala inaugural lá, porque peço desculpa, não é uma fala provocativa, mas eu preciso dizê-la. Até pelo nosso aprendizado. 2 bilhões é a taxa de... Os 2 bilhões é a taxa de arrecadação. 2 bilhões, né? Exatamente. São quase 40 bilhões de arrecadação do Sistema S por ano, né? Eu tinha um dado anterior que era 40 bi. Então, quer dizer, 2 bi para o setor patronal, enquanto a gente está zerado. O CNC, por exemplo, CNI, CNC, ele pega metade disso, ele fica para ele, nacional, e a outra metade ele distribui para as federações. Então eles estão todos... E aí toda hora faz convênios e alguma coisa, e os convescotes, e ali que aí são decididos a vida do trabalhador. Contra o trabalhador, exatamente. Mas, voltando lá ao Fórum Nacional, vamos trabalhar isso. Eu sei que a CSB... Não, estamos doidos, vamos fazer. E o ano que vem é um ano complicado para tudo. É um ano curto, né? Porque tem muitos eventos no meio dele. Você vai ter Conferência Nacional do Trabalho. Não tinha lembrado disso aqui, lembrei viu? Nós vamos ter Copa do Mundo. Eleição. É isso? E eleição já é um problema. Se nós tivermos candidatos... E já temos o carnaval de sempre. Nós vamos em fevereiro. Tudo vai emendando ali. Se tivermos eleições, nossos dirigentes, que poderão ser candidatos, eles, em abril, não junho, eles têm que se desvincular dos seus sindicatos. Tem que se incompatibilizar, né? Então, você veja que... E aí nós discutimos a possibilidade de ter nosso 4º congresso também aqui. Desse ano. Eu tinha me esquecido do nosso 4º congresso eleitoral. Nosso congresso está previsto para ser julho, começo de julho. Nós estamos discutindo, vamos ter que fazer uma nova... Está difícil de local porque todo mundo fala, é um ano eleitoral, não posso ceder porque vai virar campanha. E não é isso? Então nós vamos ter que pensar, vamos ter que fazer uma reunião nacional e discutir se marcamos mais para frente, pós-eleição. Então colocamos no próprio Congresso um debate amplo sobre isso também. Mas aí, a gente se tem você fizer bem, olha o que você tem aqui. Fica complicado. Nós temos olha aí, gente, nós temos uma agenda, nós temos tarefas muito importantes. Essa do Congresso eu tinha me esquecido. Esse fórum, eu acho que é você, se precisar, a central da noite. Regionalizá-lo, né? Primeiro você faça
um projeto e vamos chamar. A Central é para isso. Mas, presidente, Chamamos a Central. não vou mais estender, embora a gente... Ou ela tem nos aguentado, presidente, ela tem nos aguentado assim, com muito sacrifício, porque a gente não é uma questão de ser exigente, não, mas a gente está envolvido com tanta coisa e a comunicação tem dado uma resposta assim maravilhosa. As pessoas têm reconhecido o trabalho da nossa comunicação, então um abraço, obrigado pelo nosso trabalho aí, Glaucia. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado por vir ao nosso sindicato, sabendo que essa agenda estava muito corrida aqui, sua viagem essa madrugada ainda para São Paulo de volta, então espero vê-lo mais vezes aqui, e em março, maio, né, a gente se encontra lá na Conferência Nacional do Trabalho, vamos eu e a Lucimar como representantes da CSB aqui no Estado para a Conferência Nacional. Eu espero que a gente veja antes disso, que estou lembrando aí pelas reuniões virtuais ou por algum rato. Mas... E que a gente mantenha essa prática, né, das reuniões da Executiva Nacional, da Operativa Nacional, com muita rotina. Tudo uma questão de financiamento mesmo, né? Por isso que ele tem que lutar essa sua colocação na Conferência Nacional do Trabalho Regional. Você tem colocado muito importante, porque é surreal a disparidade de recursos do patrão com o recurso dos trabalhadores. E eu imagino, principalmente, as entidades de grau superiores, pior ainda, né? Sejam federações, confederações central, que mimou de vez. Mas os sindicatos também. Eu vejo, falando aos sindicatos municipais, a dificuldade que estão sendo muito grande. Até porque o tema 935, que é o tema que autorizou a contribuição assistencial, ela fala de alguma coisa que é de um artigo da CLT. Eu estou dizendo, isso é bom olhar para você vai dizer o seguinte, é possível implementar a contribuição assistencial para os sindicatos de funcionário público naquela história da analogia, assim como o próprio Supremo fez na questão da greve. Como não tem legislação de greve para o funcionalismo, aplica-se a lei de greve, da iniciativa privada. Então, vamos aplicar a mesma coisa. Vamos fazer assembleia, vamos fazer uma reunião, fazer acordo, fazer... É possível fazer. Vamos tentar fazer, vamos enfrentar. Ou não, nós já temos. Temos que ser criativos. Desde que você dê o direito à posição, todas essas coisas, previsto lá no tal do tema 935, a súmula que foi definida pelo Supremo. Mas para mim é uma honra muito grande estar aqui, parabenizar vocês do Simpag aqui pelo que tem feito, sob sua liderança, toda a sua diretoria. Essa ideia de fazer um podcast é um negócio muito legal, eu acho que tem que fazer o que está sendo feito, tem que ocupar a mídia alternativa, porque a mídia tradicional está na mão das famílias mais conservadoras, não vão dar espaço para nós, não vão deixar você ir lá e fazer uma denúncia desse tipo, vai ser precisamos construir nossa própria comunicação. Olhar e falar, companheiro, está aqui, vamos encher o telefone dele de mensagem, falar pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo LinkedIn, por todas. E eles sentem. Quando a gente faz isso, a gente vê que eles reclamam, que eles não gostam, e isso é um sinal de que é efetivo esse trabalho nas redes também. E quando eles reclamam, eu até brinco, o Vitor, da nossa comunicação, sabe disso, a gente faz alguma publicação, vem os haters que só vendo, eu falo, não se preocupe, né? Minha mulher nem lia os comentários. Glaucia, imagina você, eu publicava, eu estou falando alguma coisa do lado do Bolsonaro, né? Minha mulher vinha ler os comentários. É melhor não, né? Eu falei, pare com isso, porque eu não lia, mas dava assim um buzilhão contra. Mas eu sei porque eu tenho minhas problemáticas com o Bolsonaro. Né? Alguém que enterrou 700 mil pessoas e uma delas foi minha mãe. Eu não velei minha mãe. Eu não enterrei minha mãe. Eles fizeram isso. Eu fiquei 15 dias sem ver minha mãe porque ela estava isolada. Quando morreu, eu não pude sequer reconhecê-la. Fui providenciar o velório, não tem velório, porque minha mãe era vaidosa, eu queria maquiá-la, queria vesti-la, deixar bonito, fazer uma despedida, eu não pude fazê-lo. Ela ficou a noite inteira guardada dentro da Alfebas, em Sorocaba, que é uma casa que era de velório, mas não podia velá-la. E no dia seguinte, de manhã, 10 horas, só 15 pessoas da família poderiam estar.
no cemitério. A 50, 60 metros, nós vimos descer um caixão que eu não sei se é minha mãe. Enterrada ali. Então, nós temos que ter claro que esse cara fez isso. Eu passei por isso. Todos nós temos alguém na família, algum amigo, algum parente que passou por isso. E, principalmente, perdemos muito funcionários públicos. Nosso diretor tesoureiro perdeu a vida. Funcionários públicos que eram que ficavam nos hospitais, ficavam nas UPAs, ficavam em todas as redes de saúde, né? Os agentes de saúde, tudo isso. Que eram chamados de heróis e agora estão sendo atacados. Você vê que coisa. É isso que eu quero dizer. Por isso, os haters, eles dão o que nós chamamos de lead, né? É isso, Vitor? Lead? De engajamento. Engajamento. Promove a nossa... Quando isso acontece é porque a gente está no caminho certo. Se toda vez que nos criticarem aquilo que a gente acredita que é correto, nós estamos no caminho certo. Parabéns, Wagner. Continua, vamos fazer o fórum e vamos fazer construção cada vez mais da nossa central, que você sabe. E se você conhece algum sindicato aqui no Mato Grosso, que não é filiado da CSP, venha conhecer aqui os companheiros, porque a gente sabe que essa é uma central que tem compromisso, tem lado, e acima de tudo, sabe, ela não é partidária, mas ela não é apolítica. Pelo contrário, ela é muito politizada, ela veio para formar, integrar e, acima de tudo, se solidarizar com todas as lutas de todas as categorias. Gente, é assim que a gente termina mais um Fora da Bolha, edição especial com o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, essa grande figura do movimento sindical, Antônio Neto. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Fechou?